Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Neste momento, você é a consciência identificada com a forma. O ego preso na forma, o sonho da forma. Então a consciência se desidentifica da forma, acorda e se conhece pela primeira vez. Essa é uma pergunta muito curta e espero que a resposta também seja curta. Quem se ilumina? Então, poderíamos dizer que a pessoa não se torna iluminada, mas a pessoa se torna transparente. Pode-se dizer que a luz vem através da luz da consciência. Vem por onde a pessoa estava. Talvez ainda por um tempo, não é uma conquista. É um desaparecimento da identidade, da densidade das camadas emocionais, mentais, aquela identificação com o que é a pessoa. Então a pessoa se torna transparente, por assim dizer, todas as estruturas. Por exemplo, começa com a mente. O movimento da mente é intercalado com espaços e é assim que a luz atravessa a luz da consciência. Então, ninguém se ilumina como tal iluminação. Se você quiser usar essa palavra, é um despertar da consciência. Estava consciente e adormecido. Bem, de alguma forma sim, sempre que há identificação com algo, a consciência está sonhando o sonho da forma. Então, por um lado, a consciência quer continuar o sonho da forma. E por outro lado, o sonho de todos significa criar mais formas. Esse é um movimento no universo. É criar mais diferenciação nas formas. O universo realmente ama esse movimento em forma. Então, há outra coisa que o universo ama. E isso é o retorno à fonte, conhecer a si mesmo. Como eu conheço bem essas coisas apenas por saber. Com o movimento externo, o movimento de retorno, nós aqui, nesta reunião, qualquer um que esteja presente conosco aqui, realmente faz parte do movimento de retorno, o desenvolvimento para a fonte. O universo quer isso tanto quanto ele quer fluir para as coisas e criar. Então nós temos os dois movimentos. E pode nem ser uma questão de um ou outro. É possível para nós incorporarmos dentro ambos os movimentos, para que continuemos a criar, mas não mais cegamente, não mais egoicamente, não mais compulsivamente. Isso está lá. Por exemplo, com o compulsivo querer mais coisas e sempre querer mais. Isso faz parte do ego e faz parte da necessidade do universo de se tornar mais e mais coisas. Mas também podemos incorporar o movimento de retorno. E quando o despertar acontece, a consciência desperta também pode criar. E por que faria isso? Não por necessidade, mas por alegria. Uma criação alegre, como um artista é alegre. E não é um artista egóico, mas um artista que aprecia profundamente o ato de criatividade. Assim podemos criar conscientemente a forma, mas estar alinhados com a fonte por meio da forma humana. A fonte pode criar conscientemente, em vez de sonhar o sonho da forma, que é a identificação com as formas. A criação consciente é uma coisa linda. É possível que haja algumas pessoas perguntando sobre isso e hoje veremos. Eu sei que são muito importantes. Vivemos nisso nesse momento, nesse planeta, e talvez em todos os lugares. Pode ser que tudo o que acontece aqui seja um reflexo de tudo o que acontece no universo. Há definitivamente uma forte atração para o movimento de retorno,
do despertar da consciência, como ela desperta da identificação com a forma. E como você sabe disso? Bem, porque acontece com você. Senão você é a consciência identificada com a forma, o ego, preso na forma, no sonho da forma. Então a consciência se desidentifica da forma, acorda e se conhece pela primeira vez. Você não precisa mudar nada para saber. Você fica onde está. Então, de repente, você conhece a realidade como você mesmo. Então você se torna um co-criador consciente do universo. Se move através da forma humana e cria muito ou pouco, não importa, talvez nada. Não precisa criar, você é livre para não criar. Talvez você seja um portador de frequência que não está interessado em criar. Você pode apenas estar alinhado com a fonte e ainda há algo. Você ainda está aqui nessa dimensão. Algo da fonte fluirá através de você para esta dimensão. Não tente entender tudo isso intelectualmente, porque não pode ser entendido. Eu estou dando tanto, e talvez também já muito mais do que pode ser entendido. A coisa toda é muito vasta para a mente humana compreender. Não é necessário que você compreenda. Você pode estar alinhado com a fonte mesmo sem compreender a fonte. E ainda assim você pode ser um com ela. Uma unidade consciente com a consciência. Você não pode entender consciência. É incrível o que os filósofos fizeram no século XIX. Eles criaram sistemas enormes e cada filósofo criou o seu próprio sistema de pensamento para explicar todo o universo intrincado. Eles apresentaram esses sistemas como livros, dizendo: aqui está o universo inteiro explicado. E então, eles tiveram seguidores. Agora não está mais na moda tentar explicar todo o universo em algum tipo de sistema. Hegel, Schopenhauer, até certo ponto, eles tiveram percepções profundas, mas ainda são um pouco limitados. Porque ninguém pode nos apresentar um sistema mentalmente construído que explique o universo ou Deus. Não se pode explicar nem o manifesto, e muito menos o não manifesto. Muitos seres humanos estão passando pelo processo de iluminação. A iluminação tem, infelizmente, na língua inglesa, 2 significados para a palavra luz, o que é muito bom. Conforme você passa pelo processo de iluminação ou despertar, você se torna mais leve. Não fisicamente, mas psicologicamente. Uma sensação de leveza permeia o seu ser. Não mais o peso e a seriedade do ego. Você se torna mais leve. E também no outro sentido da palavra, luz, a luz brilha através de você. Você se torna poroso à luz, à consciência. Ela se move através de você. Às vezes, quando estou em um lugar público ou qualquer lugar, consigo identificar, na maioria das vezes, as pessoas em quem o processo está acontecendo. Elas provavelmente se aproximam de mim e dizem: Ei, lemos o seu livro. Posso olhar para elas e reconhecê-las como se já as tivesse visto antes. E então eu coloco o meu óculos de sol. A presença é a consciência pura, a consciência que foi recuperada da mente do mundo da forma. O corpo interior é a nossa ligação com o não manifesto, e em seu aspecto mais profundo é o não manifesto, ou seja, a fonte da qual a consciência emana, tal como a luz emana do sol. Perceber o corpo interior significa que a consciência está lembrando as suas origens e retornando à fonte. A expressão não manifesto tenta, através de uma negativa,
expressar aquilo que não pode ser falado, pensado ou imaginado. Ela aponta para o que é quando diz que não é. Por outro lado, ser é uma palavra positiva. Mas não se prenda a nenhuma dessas palavras, nem comece a acreditar nelas. Não passam de letreiros indicadores. Como em essência, você é consciência. Podemos muito bem dizer que é a consciência despertando da ilusão da forma. Isso não quer dizer que a sua própria forma vai imediatamente desaparecer numa explosão de luz. Você mantém a sua forma atual, mas percebe que existe algo sem forma e sem fim lá dentro de você. Sentir vai aproximar você da verdade muito mais do que pensar. Não sou capaz de contar nada que no fundo você já não saiba. Quando atingimos um determinado estágio de conexão interior, reconhecemos a verdade assim que a ouvimos. Caso você não tenha ainda atingido esse estágio, a prática de perceber o corpo vai fazer surgir o aprofundamento necessário. Nesse meio tempo, a percepção do corpo interior traz outros benefícios no campo físico. Um deles é uma significativa redução do processo de envelhecimento do corpo. Enquanto o corpo exterior, em geral, aparenta estar envelhecendo e murchando bem rapidamente, o corpo interior não muda com o tempo, exceto que podemos senti-lo mais profundamente e torná-lo mais completo. Se você tem 20 anos agora, o campo de energia do seu corpo interior vai se sentir igual ao de quando você tiver 80. Estará vibrantemente vivo. Assim que o nosso estado habitual passa do estar fora do corpo e preso pela mente para estar no corpo e presente no agora, o nosso corpo físico fica mais leve, mais claro e mais vivo. Como existe mais consciência no corpo, a ilusão da materialidade diminui. Quando nos identificamos mais com o corpo interior do que com o corpo exterior, quando o estado de presença se torna o nosso modo normal de consciência, deixamos de acumular tempo na nossa psique e nas células do corpo. O acúmulo do tempo, tal qual um fardo psicológico do passado e do futuro, prejudica a capacidade de autorrenovação das células. Portanto, se você ocupa o seu corpo interior, o exterior vai envelhecer em um ritmo mais lento. E mesmo quando envelhecer, a sua essência eterna vai brilhar através da sua forma exterior. E você não dará a impressão de ser uma pessoa idosa. Faça o que você tem de fazer. Enquanto isso, aceite o que é. Como mente e resistência significam a mesma coisa para nós, aceitar aquilo que acontece nos liberta na mesma hora do domínio da mente e restabelece a nossa conexão com o ser. Como resultado, as costumeiras motivações do ego para agir, como o medo, a cobiça, o controle, a defesa ou a alimentação do falso sentido do ego, não vão mais funcionar. Uma inteligência muito maior do que a mente passa a dominar tudo e, com isso, uma diferente qualidade de consciência vai influenciar nossas ações. Aceite o que quer que venha para você nas tramas do destino, pois o que se ajustaria mais adequadamente às suas necessidades. Isso foi escrito há 2000 anos por Marco Aurélio, um homem extraordinário que, além de poderoso, tinha uma grande sabedoria. Parece que a maioria das pessoas precisa vivenciar uma grande carga de sofrimento antes de abandonar a resistência e aceitar. Isto é, antes de perdoar. Com o perdão, acontece o milagre do despertar da consciência do ser, através do que aparenta ser o mal. A transformação do sofrimento em paz interior. Todo o mal e todo o sofrimento do mundo vão nos forçar a descobrir quem somos realmente. Assim, aquilo que de uma perspectiva limitada percebemos como mal, é na verdade parte de um bem maior que não tem opositores. Entretanto, isso só se torna uma verdade através do perdão. Sem ele, o mal permanece como mal. Através do perdão, que significa reconhecer a falta de consistência do passado
e permitir que o momento presente seja como é, acontece o milagre da transformação. Não só no lado de dentro, mas também do lado de fora. Um espaço silencioso de uma presença intensa surge dentro de nós e à nossa volta. Quem quer e o que for que penetre no campo da consciência será afetado. Algumas vezes de forma clara e imediata, outras em níveis mais profundos, com mudanças só notadas algum tempo depois. Você dissolve a discórdia, cura o sofrimento, desfaz a inconsciência sem fazer nada. Simplesmente sendo e sustentando essa frequência de presença intensa. Você deveria se envolver em intimidade, mesmo que agora você está despertando e entendendo. Você não precisa de um ser humano para completá-lo? Você deve se envolver em intimidade? Agora, é claro, você não deve entrar nisso, nem você deve se envolver em intimidade. Deveria não ser. Você quer fazer ou não? Talvez a pergunta signifique: eu preciso? Só você pode saber disso. Se você sente que é a coisa certa, agora, então depois surge. Mas o fato de você não precisar mais ser completado psicologicamente não significa que necessariamente você não se envolva mais na intimidade. Significa apenas que a parte egóica de um relacionamento íntimo não existe mais. E isso é um grande alívio. Você ainda pode ter um relacionamento íntimo em um nível físico e emocional, sem a necessidade psicológica, que diz: preciso que você seja a resposta para a minha vida. Completamento psicológico, porque é aquela ilusão de que pode ter um ser humano que vai te completar psicologicamente, que cria tudo isso. Muito conflito no relacionamento. Porque depois de um tempo você percebe que o outro humano não está cumprindo as suas expectativas. Porque nenhum ser humano poderia. Mas você pode ter um relacionamento íntimo, mesmo sem a necessidade de estar psicologicamente completo. Você tem uma forma física. Assim, a forma física pode, por exemplo, ter desejo sexual. E, novamente, também pode haver sentimentos emocionais que existem dentro do contexto maior, quando você está desperto, ou até mesmo o espírito que mencionei já está presente em sua vida. Então, há um contexto maior para tudo isso, no espaço de quem você é. Essas coisas aparecem ou acontecem não como uma resposta aos problemas de sua vida e não como uma necessidade absoluta, nem mesmo como uma necessidade absoluta no nível emocional. Físico, não como uma necessidade absoluta. Mas a forma pela qual você pode se sentir atraído por outra forma, tudo bem, é normal. E se não funcionar ou se não tiver outra forma, porque você está na prisão ou por algum outro motivo, então você pode viver com isso sem se tornar um ser infeliz. Porque então você está em contato com aquilo que está além da forma. A insatisfação no nível da forma cria
alguma área em sua vida que está insatisfeita, e você pode sentir isso, e ainda assim não se transforma, não torna sua vida miserável ou infeliz. Ou cria uma interpretação mental. Isso lhe diz que sua vida é terrível e sem sentido, porque essa necessidade não está satisfeita. Porque quando a presença entra em sua vida, essa necessidade existe como uma pequena manifestação dentro de um espaço maior que você é. E se for atendido, tudo bem. E se a necessidade não for atendida, você também pode conviver com isso, sem ficar infeliz, ou sentir que não está mais vivo. Não, você está intensamente vivo, e nas profundezas dessa vivacidade, você não é uma identidade de forma. E nas profundezas dessa vivacidade, você não precisa de outras formas, mas pode desfrutar de outras formas. Mas a necessidade absoluta em si não existe, porque todas as formas já estão contidas nisso, em você. Em última análise, da cena mais profunda, do nível mais profundo, você está sempre encontrando a si mesmo em outra forma. Portanto, deve ou não deve, você pode ou não se envolver, como diz, se envolver em intimidade. Presumo que a crença de que existe um ser humano ali que vai te fazer feliz se dissolveu. E você percebe que não precisa disso para não te fazer feliz. Ou para te preencher. E assim, com a necessidade psicológica eliminada, você pode apreciar outro ser humano. E pode apreciar os níveis emocionais ou físicos, se eles estiverem lá.